Olá, meu nome é Matheus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um bolo de tapioca sem lactose. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê um like e vamos para mais uma receita. Os ingredientes que precisaremos para a receita são meia xícara de tapioca granulada, uma xícara de açúcar, esse eu estou utilizando Demerara, mas você pode utilizar qualquer outro, o açúcar cristal branco ou o açúcar mascavo, que também serve. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de chá rasa de fermento químico em pó. 3 ovos inteiros e 200 gramas de margarina zero lactose, sendo que eu estou utilizando a margarina zero lactose, mas ela pode ser substituída pelo azeite doce ou pelo óleo de soja, o que for da sua preferência. Lembrando que, se for utilizar o óleo ou o azeite, você deve utilizar 200 ml, que é um copo americano padrão de óleo. Aqui temos 100 ml de água e 100 ml de leite de coco. Primeiro vamos adicionar o leite de coco e a água à tapioca, porque a tapioca ela precisa ser hidratada. Nada mais é que ser adicionado algum líquido para que ela amoleça. Então por isso, antes da receita a gente tem que hidratar, para que dê tempo dela absorver todo o líquido que a gente vai adicionar agora. Primeiro adiciona a água. Mistura. Depois adiciono 100 ml do leite de coco e mistura também. Não precisa misturar muito, só mesmo para a tapioca absorver os 2 ingredientes. Após isso, vamos reservar. Após o processo de hidratar a tapioca, vamos para a segunda etapa do nosso bolo, que é o processo de cremagem. Nada mais é que a mistura dos 3 ingredientes básicos, que é o açúcar, a margarina e logo após os ovos. E depois vamos adicionar a margarina zero lactose. Lembrando que eu estou utilizando a margarina zero lactose, mas se você for fazer a mistura com o óleo, você não precisa fazer o processo de cremagem. Durante o processo, você deve tirar, os resíduos que ficam no canto da vasilha para que bata toda a mistura e a gente chega ao ponto de um creme mesmo. Ele assemelha a um chantilly. É basicamente nessa textura que o creme vai ficar. Aqui eu só coloquei a margarina e o açúcar. Quero lembrar que eu utilizei a margarina zero lactose, mas o processo ele pode ser o mesmo para qualquer outro tipo de margarina ou manteiga. Não precisa ser necessariamente zero lactose. Essa margarina que eu estou utilizando é porque a receita é de um bolo de tapioca sem lactose. Iremos adicionar agora os ovos. Pode adicionar todos os 3 e continuar batendo. Bom, depois de bater por cerca de 3 minutos os ovos com o creme do açúcar e a margarina, a gente tem esse resultado. Após bater a margarina, o açúcar e depois os ovos, vamos acrescentar a farinha com o fermento aos poucos. Quando for adicionar a farinha, a gente não precisa utilizar a batedeira, porque se a gente bate muita farinha, a gente acaba desenvolvendo glúten. E uma das principais causas do bolo via solar é esse desenvolvimento do glúten, que a gente bate e o bolo não precisa de bater tanto, só no processo mesmo de cremagem e na hora de bater os ovos. Vamos acrescentar agora a farinha aos poucos. Eu vou adicionar metade da farinha e misturar lentamente com o fouet.
Eu estou utilizando um fouet para misturar, mas você pode utilizar uma espátula, uma colher de pau ou até mesmo uma colher que você tenha na sua casa. Eu adicionei metade da mistura da farinha. Agora, lembram da tapioca que eu havia hidratado no início do vídeo? Esse é o momento de colocar ela, a nossa mistura. Vocês vão ver como é que ela dobrou de tamanho e agora não está mais tão granulada como no início do vídeo. Esse é o ponto da tapioca já hidratada. Eu não adicionei nenhum ingrediente a mais. A tapioca, ao absorver a água e o leite de coco, ela naturalmente dobra de tamanho. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar a quantidade da tapioca. Vou adicionar também aos poucos agora a tapioca. E misturar lentamente a massa. Após misturar toda a tapioca, a massa, vamos colocar o restante da farinha nessa mistura. A gente vai precisar mais de 50 ml de água para a massa. Lembrando que como o bolo é zero lactose, a gente não está utilizando leite. Se ele for um bolo com lactose, a gente pode estar substituindo a água pelo leite. Está pronta a nossa massa. Ela fica com a textura espessa, como vocês podem ver. Esse é o ponto da nossa massa. Após isso, vamos colocar ela na forma. Aqui está nossa mistura já na forma. Lembrando que eu untei com margarina e farinha de trigo. A gente pode também estar untando com óleo ou azeite, ou qualquer outra farinha, farinha de coco ou farinha de arroz, o que for da sua preferência. Agora vamos levar o bolo ao forno na temperatura de 230 graus durante 40 minutos. A gente vai fazer agora uma cobertura super prática, que só leva 2 ingredientes, que é o leite condensado zero lactose e a margarina zero lactose. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado e uma colher de sopa de margarina, uma colher rasa de margarina zero lactose. Levamos ao forno até essa mistura começar a soltar da panela. Esse será o nosso ponto da cobertura. Esse é o resultado da nossa receita. Olha como ficou o nosso bolo. Uma cara deliciosa, né? E ainda para completar, aqui a nossa cobertura de doce de leite, que eu vou cobrir. Depois que cobri o bolo, eu parti para vocês verem como ele ficou por dentro. Olha. Uma cara bem bonita, né? Aí eu tenho também aqui o pedaço do bolo, que não poderia faltar, né? A melhor parte da receita, que é a parte da degustação. O cheirinho, vocês nem imaginam, né? Mas tá muito, muito bom. Vamos experimentar agora o resultado. Olha a textura do bolo, para não deixar mentir, como ele fica. Olha, bem macio. É esse o ponto, tá vendo? Bem macio mesmo. Tenho até dificuldade de pegar. Vamos experimentar agora. Muito bom. E se vocês gostaram dessa receita, se inscreve aqui no canal e compartilha com amigos. Até a próxima!